Boa noite, professor Anderson. Meu nome é Yannick e agora eu vou demonstrar como eu desenvolvi meus códigos para resolver os exercícios. Então aqui no primeiro código era para calcular a área do círculo. Então eu fiz a abertura do código e na verdade nesse exercício tinha três variáveis que estavam explícitas, né? Que era o raio A, que eu descrevi como raio A, o raio B e o raio C, e uma variável que estava implícita e estava em formato de símbolo, né, no caso, que era o símbolo π, que daí eu botei em formato de valor, né, 3.1415. Na verdade, na hora de calcular a área, né, a área A, a área B e a área C, eu inverti a lógica do cálculo, porque o cálculo é área é igual a π vezes raio ao quadrado. E para facilitar, então, né, para que a máquina compreenda, eu inverti a lógica, né, botei raio A vezes raio A vezes π. E botei raio vezes raio entre parênteses para primeiro calcular essa parte e depois calcular a segunda parte, né, com π. E aí depois logo em seguida eu passei para print, que é a área do círculo A é igual a... Aqui no caso eu tive uma dificuldade de botar o toString as fixed porque eu esquecia de botar os colchetes. Logo em seguida, lendo outros códigos pela internet, eu acabei solucionando, né, esse exercício e consegui passar para as outras linhas, né, isso. Então foi assim que eu criei o meu primeiro código, né. O segundo código, na verdade, eu só aumentei as variáveis, né, mas segue a mesma lógica anterior do código anterior, só aumentei as variáveis. Então eu botei ali a chapa A é 25, chapa B é 1, e enfim, daí aqui é horas trabalhadas A, horas trabalhadas B e horas trabalhadas C. E aqui é valor por hora A, valor por hora B e valor por hora C. E na verdade aqui, para calcular, né, o total do salário desses funcionários, né, eu fiz um cálculo de multiplicação básica ali, né, depois, para a máquina compreender. E aí depois passei para o print, né, imprimido na tela. E aqui é o resultado. Aqui no terceiro exercício é a mesma lógica do exercício anterior. Na verdade, a única alteração aqui é que é um cálculo de soma e na comissão, na verdade, cada funcionário vende um certo valor e ganha 15% de comissão desse valor. 15% nada mais é que 15 dividido por 100, que é igual a 0,15. E daí tu pega o total, né, de valor que tu vendeu e multiplica por 0,15. Foi essa a variável que eu fiz para calcular a comissão, né, dos funcionários, porque a intenção era calcular a comissão dos funcionários e somar com o salário. Enfim, e daí fiz o cálculo, fiz uma variável com cálculo de soma básico, e aí depois passei para a tela também imprimindo, e aqui está o resultado. O exercício 4 e o exercício 5 vão seguir a mesma lógica, tá? É o mesmo código praticamente, assim, só muda os valores, né? E a única coisa que se altera aqui é que na variável, né, do cálculo, aqui é uma soma e uma subtração, e no outro cálculo é uma divisão e uma multiplicação. Então, na verdade, os dois códigos, né, do exercício 4 e 5, eu só alterei os valores e alterei o cálculo para calcular a variável power. E aí, então, aqui a gente pode ver, no caso, o resultado, né, que deu 52,17. E aqui o U é igual a 138 joules, né? Então foi assim que eu desenvolvi os meus códigos para resolver os exercícios. Enfim, foi uma maneira básica, né? É um princípio, eu estou no início, eu nunca aprendi, não sabia configurar, e agora estou iniciando e estou gostando bastante. Valeu, obrigado, boa noite.